Para você que está chegando no nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é renda variável. E não dá para falar de renda variável sem um bom cafezinho, concorda, Gabriel? Com certeza. E aqui, ó, nosso patrocinador Nespresso, vai lá no site, se inscreve e coloca o cupom MM10, você vai ganhar 10% de desconto. Agora você vai, com esses 10% aí. Eu sou Gabriel Ferraz, assessor de investimentos, sócio desse cara aqui, Lucas Cavalcante, no escritório da Octo Capital, onde a gente é sócio e assessor de investimentos. A ideia desse vídeo é bater um papo com o Lucas, que recentemente fez uma transição de carreira de ser simplesmente um assessor comercial para ser o diretor, nosso head de renda variável. Então a gente quer conversar com o Lucas para entender quais foram os principais desafios dessa transição. Mas, em primeiro lugar, vamos começar pelo básico, né, Lucas? O que é e como é estruturado uma mesa de renda variável? Bom, essa é a principal pergunta e muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é uma mesa de renda variável. E na estrutura que a gente trabalha, a mesa de renda variável ela é uma empresa dentro da empresa, ou seja, é uma empresa dentro do escritório. A mesa de renda variável é um núcleo onde você vai, dentro daquele círculo de competência ali, apenas tratar de renda variável. Então você vai ter uma equipe que vai ser deslocada, né, das tarefas principais de assessoria para, de fato, atuar apenas com renda variável, né? Eu gosto de pensar que a renda variável, a mesa de renda variável, ela é uma mesa que funciona como uma espécie de guardiã de toda a estratégia de renda variável do escritório. Então, assim, a gente tem uma equipe de analistas que fazem todo o research nas corretoras e que enviam relatórios, carteiras recomendadas, até o próprio asset allocation das corretoras, mas as corretoras dão liberdade para que os escritórios tenham uma opinião própria ou, por assim dizer, uma filosofia própria. Então, a mesa do escritório ela vai funcionar como essa guardiã dessa filosofia. Então, tudo que diz respeito a como o escritório pensa a renda variável, como é que a Octo Capital ela pensa a filosofia de ações, a filosofia de fundos de investimento imobiliário, a filosofia de diversos outros ativos de renda variável, vai desembocar nessa mesa. Essa mesa vai proteger tudo isso. E geralmente, quantas pessoas você precisa para estruturar uma mesa de renda variável? Cara, a mesa ela vai depender muito do volume, né? Não diria apenas volume de clientes que estão cadastrados ali na mesa, mas eu diria volume financeiro também. De operação. Entendeu? De operação, porque a depender do PL que você tem para trabalhar, você vai ter que realmente ter uma quantidade de pessoas maiores para poder estender o teu capacity, né? Se você ficar com uma pessoa ali gerenciando 50 milhões, talvez, pela média do que a gente conversa com alguns escritórios, você consiga, mas pulou para 100 milhões, tá? 150, 200 milhões de PL, teu capacity já vai apertando, você tem que, para aumentar esse capacity, colocar mais gente. E é interessante porque existem funções, né? Isso é uma das principais, digamos assim, iniciativas que o gestor da mesa, o head da mesa, tem que deixar bem claro na hora de estruturar a mesa. Você tem que ter um organograma de que... Funções dos profissionais que vão trabalhar. Exatamente. Ali. Você tem que ter minimamente aí 2 profissionais que a gente chama de, primeiro, sales, que é o cara que vai atender os clientes, ou seja, um assessor lá do teu time precisa marcar uma reunião com um cliente que tem interesse, tem apetite para renda variável, mas o head da mesa não vai poder porque está monitorando algumas operações, está executando outras operações, você vai ter que ter um cara que vai ser o comercial dessa mesa. É o que então a gente vocês chama de fazem tanto a parte estratégica quanto a operacional, né? Exato. Você está operando para os outros para os clientes dos outros assessores. Exatamente. O head da mesa, ele é assim, na metodologia que a gente usa aqui no escritório, ele é híbrido, ele não é apenas o estrategista da mesa, mas ele é estrategista operacional. Tanto ele vai dar uma força no sales, ou seja, na hora que precisar de uma reunião com o cliente para explicar a estratégia, para explicar produto estruturado, por exemplo. O head, quando ele vê a necessidade de ajudar lá no sales, ele vai lá e ajuda. Quando é o broker que está lá, assim, no tiroteio, meio mundo de operação para fazer, de repente um dia de circuit break, muita demanda, o head desce lá e ajuda também o broker. Então ele não é o cara que fica apenas em cima monitorando ou definindo a estratégia, ele faz um pouco de tudo. E é interessante notar que quando você parte para a mesa de renda variável, principalmente para quem está montando nos escritórios de investimento, o seu principal cliente agora é o assessor, não é mais o cliente final. Por quê? Porque o head da mesa de renda variável, o cara como, por exemplo, eu que tinha uma carteira de clientes
que estou me desmamando, né, por assim dizer, passando minha carteira de clientes para ficar tocando apenas a mesa de renda variável, não dá para você fazer os dois ao mesmo tempo. É impraticável. Você diria que essa é a principal dificuldade, então, ou não? Eu diria que é uma das principais dificuldades. Assim, não dá, em alguma medida você vai perder a qualidade, seja na assessoria dos seus clientes, seja em tocar a mesa. Então, qual é o seu cliente agora? O seu cliente é o assessor, porque você vai ser remunerado por toda a receita de renda variável do escritório inteiro. Então você precisa que os assessores que estão lá, por exemplo, aqui a gente tem uns 35 assessores. Eu preciso que os 35 assessores confiem no meu trabalho, confiem no trabalho da mesa, saiba que tem pessoas capacitadas ali para tocar essas operações, que a estratégia está bem definida, bem alinhada com o que a gente acredita aqui no escritório e que a gente consegue dar escala nisso. Por quê? Porque o assessor tradicionalmente, vocês sabem disso, Gabriel, não consegue gerenciar uma carteira de renda variável muito grande, porque renda variável, diferente de renda fixa, é um produto que, demanda muito mais de um assessor. Tem um dinamismo maior. Né? Muito maior. Então, assim, você monta uma estratégia de renda fixa, talvez você faça um rebalanceamento na carteira uma vez ao ano, de repente uma reunião com o cliente que tem renda fixa, só renda fixa, às vezes uma vez a cada 6 meses já é suficiente. Sim. Mas quando o cara tem uma estratégia de renda variável, que ele está mais atento ali ao mercado, às flutuações, ao que muda de cenário, vai gastar um tempo danado. E quando você pega um momento desse que a gente tem vivido dos últimos 2 anos, né, de uma oscilação, uma volatilidade do mercado acima da média histórica, né, das bolsas, você precisa ser ainda mais o guardião da estratégia e demanda ainda mais de você estar ali junto, tanto com os clientes dos seus assessores, quanto com o próprio assessor, para que ele entenda e acredite na estratégia que você está montando. Né? Perfeito. Eu diria até que esse é um dos principais pontos de você ter um profissional que auxilia na gerir a renda variável do escritório. Por quê? Porque é mais fácil passar por tribulações, assim, por essas dificuldades, esses momentos de pânico na bolsa, com gente experiente do lado, gente que já passou por isso antes. Então, quando você está passando por um momento como a gente teve lá, 6 circuit breaks na bolsa, lá em 2020, como a gente teve em 2021, que a bolsa fechou o ano caindo 11%. Se você está com gente ali que sabe que ali de fato é uma oportunidade de você entrar, que está acompanhando o mercado, que está acompanhando as empresas, consegue enxergar a oportunidade onde muitas pessoas só veem risco, medo e zonas de desconforto, aí é onde de fato a gente gera alfa para os clientes, tanto para os clientes como para os assessores, porque imagina a evasão de PL que ia ter nas bases num momento como esse, de renda variável, bolsa só caindo, o pessoal desistindo, falando, não quero mais esse negócio, vende. Vai sair renda variável da base, às vezes o dinheiro sai para ir para renda fixa, mas às vezes o assessor perdeu aquele dinheiro, porque sai de fato para ir para outra corretora. Isso é importante, ou de repente também respeitar demais o perfil do cliente que está entrando. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você que não está nem aqui no script do planejado, mas eu vejo que a gente tem muito pitaqueiro, né, no mercado financeiro, principalmente no segmento de ações. Renda fixa, a estrutura das operações são complexas e pouca gente entra a fundo nas emissões, vai entender com os detalhes. E a renda variável nos últimos 2, 3 anos, principalmente as ações, fundos imobiliários, acabou ganhando uma notoriedade muito grande. E com isso vieram os pitaqueiros, né, os famosos pitaqueiros. Como é que você tem lidado com os clientes que gostam ou que são muito influenciados por youtubers ou por canais de investimentos em geral, ou que o cara começa a mesclar, o que eu conversei com você aquele dia, o cara pega 3, 4 carteiras mistura de várias casas de análise e mistura, pega um pouco de cada. Como é que tem sido o dia a dia nesses últimos 2 anos aí com essa turma que é muito influenciado por informações que vêm de fora e nem sempre são informações que têm uma boa qualidade? Cara, essa pergunta é difícil, porque às vezes a gente mexe com o ego das pessoas, sabe? Tem pessoa que acha que sabe muito e se sente ofendida se ela descobrir que você sabe mais. Mas eu gosto sempre de catucar algumas feridas. Por exemplo, eu já recebi clientes que chegaram e mostraram a carteira de ações e falaram assim, ó, eu comprei essas ações aí, tenho certeza que são as melhores, peguei relatório de uma pessoa, outra deu uma dica, outra deu qual, sei o que e tal. Aí eu falo, sério, cara, você tá com essa carteira de ações? Cara, me fala aí, 3 minutos sobre, sei lá, Via Varejo. Aí o cara, não, Via Varejo é dona da Casa Bahia, não sei o quê, trabalha no varejo no Brasil. Aí, acabou. Sério, só isso? Tipo, tu virou sócio da empresa, então, cara, tu não quer ser sócio de qualquer empresa minha, tem um canal meu do YouTube, se quiser ser sócio, canal que vai bombar, vai dar 1 milhão de inscritos rapidinho. Esse cara compraria essa empresa.
porque ele não sabe de nada, entendeu? Então, quando você pega uma carteira com um cliente, você olha para a empresa e você tem capacidade de falar pelo menos 3 minutos dessa empresa, você mostra que o cara, no mínimo, ele sabe o que ele está comprando. Esses caras que dão muita diquinha, muito call. E às vezes quando você está numa empresa que é boa, você entende da empresa, mas aí você comprou num momento de mercado completamente errado, né? Pois é, isso aí é outro problema, que é muito comum, entendeu? O que a gente gosta de passar para os clientes é, primeiro, acertar o jogo antes de começar. Então, assim, a gente vai comprar a empresa por quê? A gente vai comprar essa empresa por isso, isso e isso. Vai acontecer que o preço dessa empresa vai mudar em algum momento. Sim. Cara, o preço, eu não me importo com o preço. A nossa filosofia fundamentalista, ela não é caçadora de preço. A gente se importa com o fundamento. Então, o cliente vai chegar em algum momento e vai falar assim, poxa, você não disse que a empresa era boa, caiu 30%. Cara, vamos lá, vamos revisitar aqueles fundamentos que a gente lá atrás tinha estudado e tinha, pô, isso aqui eu confio em comprar essa empresa por causa disso. Mudou alguma coisa nos fundamentos? Se não mudou, a gente também não muda a nossa posição. E Lucas, mais uma pergunta que na minha visão é extremamente importante e você, assessor, que está acompanhando aqui esse vídeo, com certeza vai passar por isso em algum momento da sua jornada ou provavelmente em vários momentos da sua jornada. É o seguinte, você vai ter aquele cliente que gosta de operar sozinho ou que simplesmente compra um relatório, assina um relatório de uma casa de análise ou até mesmo a corretora que você trabalha e ele vai seguindo aquilo ali. Além disso, você tem aquele cliente que quer geralmente o custo mais baixo possível. A corretagem zero, tem toda a estrutura de analistas, a sua estrutura de uma mesa de renda variável, que isso não é barato, não é de graça. Como é que você consegue convencer esses clientes? Como é que você agrega valor nas operações para que você diga para esse cliente, para esse assessor que tem esse cliente, como é que ele deve proceder? Pô, Gabriel, essa é uma das perguntas mais importantes, porque muita gente hoje opera em corretoras gratuitas e os caras pensam assim, por que eu vou pagar uma corretagem se eu posso comprar a mesma ação numa corretora que eu não pago nada, né? Olhando a grosso modo, de fato, não faz sentido. Você tem que pagar por um negócio que existe de graça. Mas você tem que entender que a mesa de renda variável é um produto para uma pessoa que não tem duas coisas que a gente tem. E a gente tem de sobra tempo e conhecimento. Então, cara, na bolsa a gente sabe que, não vou dizer diariamente, mas semanalmente surgem oportunidades de ganhar grana. Sim. O cara que é médico, que é engenheiro, que é empresário, que é o profissional liberal em alguma medida, ele não vai ter tempo suficiente para caçar essas oportunidades na bolsa. Então, muito provavelmente ele vai deixar algum dinheiro na mesa. E segundo, cara, você sabe que para fazer uma boa escolha de papéis, de ações, tem que ter conhecimento. Você tem que entender de mercado, tem que entender de empresa. De contabilidade. De contabilidade, de economia, de finanças, tem que entender de tudo isso. O cara que trabalha, por exemplo, empresário de uma padaria, ele tem algum conhecimento de mercado, mas muito dificilmente ele vai saber alguma coisa do setor de saúde. Talvez ele saiba do setor de alimentos, ele sabe o preço do trigo, ele sabe essas coisas. Mas na bolsa tem empresa do setor de saúde, do setor de aluguel de carros, setor de energia elétrica, que ele não tem conhecimento. E além disso, tem que entender como essa empresa se comporta dentro da carteira dele. Justamente. Então, quando você mostra para o cliente que você tem esses dois recursos a mais que ele não tem, você já diminui muito a chance de o cara não querer pagar pelo seu serviço. Mas eu diria também que se ainda assim o cliente não quer pagar pelo serviço, talvez ele não seja cliente da mesa, entendeu? Não é todo, por exemplo, a gente tem pessoas que investem sozinhas, sem assessoria, mas poxa, o cara que não quer dividir nada com o escritório, com o assessor, não quer pagar pelo serviço, talvez ele não seja um cliente adequado para a mesa. Eu concluiria dizendo o seguinte, você, assessor, não tenha medo de precificar o seu trabalho, nem deixe que os outros façam isso por você. Se você conhece o valor, se você sabe da tua expertise, se você conhece realmente o que você está fazendo, tem o suporte de uma mesa, você com certeza vai conseguir agregar para o seu cliente. Isso vale para todas as profissões. Com certeza tem um dentista que ele vai cobrar super baratinho para extrair um dente ou para fazer um branqueamento, qualquer coisa. Mas tem aquele dentista que vai cobrar uma fortuna por isso, ou vai cobrar muito caro, porque o trabalho dele é de excelência. Então não tenha medo de atender bem o seu cliente, precificar o seu trabalho e sempre vai ter quem vai valorizar esse trabalho para você. Siga em frente, utilize o apoio de uma mesa de renda variável, você vai conseguir mostrar operações que ele jamais viu ou que ele não tem acesso no dia a dia dele, operações muito mais sofisticadas, vai conseguir estruturar operações para proteger a tua carteira dessas oscilações que tem no mercado e você vai ser, além disso, o guardião do perfil do teu cliente. Porque a carteira da corretora,
ou a carteira de um caso de análise, ele é um produto que Isso. a corretora está vendendo ali, mas ela não está preocupada se você tem perfil para isso ou não, ela não está preocupada com a tua idade, se você tem 30 anos e está começando a investir, ou se você tem 60 anos e já está para se aposentar. A mesma ação que ela está recomendando para o cara de 60 anos, ela está recomendando para o menino de 30. Não tem customização Não tem customização alguma. Então você, assessor, guardião da estratégia do teu perfil do teu cliente, vai precisar dar esse tom no atendimento. E, novamente, não tenha medo de precificar com excelência o seu trabalho. Exatamente. Tem um amigo meu, não vou citar porque ele acompanha nosso canal, mas que ele faz esse trabalho de hedge de renda variável. E aí, respondendo a pergunta de um cliente: pô, mas eu tenho corretagem zero na outra corretora. E por que eu vou operar com você se eu tenho que pagar alguma corretagem? Ele falou: cara, fica na outra corretora. Quando der algum problema aí, você liga pro robozinho para resolver a sua conta, entendeu? Exato. Então, assim, cara, você sabe do trabalho, você sabe do esforço que você tem, então valoriza, não deixa ninguém botar o seu valor para baixo. Se valoriza que o cliente que é seu vai chegar e vai ficar com você. Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo e olha só, a gente vai semanalmente, pelo menos 2 vídeos entregar para você aí que está trabalhando no mercado ou você que está apenas se aventurando em conhecer um pouco mais. Então se inscreve no nosso canal, deixa o like aí que vai ajudar pra caramba a gente e fala sobre a tua experiência com renda variável aí nos comentários. Como é que você está comprando suas ações, quem é que está te ajudando, se você está fazendo sozinho.